87 do Regimento Interno. E o primeiro orador inscrito do grande expediente, deputado José Humberto, PHS de Minas Gerais. Vossa Excelência tem 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com grande sentimento de responsabilidade que venho a esta tribuna na manhã de hoje falar ao povo brasileiro e especialmente ao povo de Minas Gerais, a partir do plenário desta casa, provoca em meu íntimo sentimentos que se misturam entre a alegria e a preocupação com o dever. E digo isto, senhor presidente, porque estar aqui na Câmara dos Deputados representando o povo do meu Estado é uma tarefa que, se encaro com esta seriedade, com esta responsabilidade, também reconheço e identifico esta atitude em muitos colegas do Parlamento. É exatamente isto que me obriga a vir aqui, a esta tribuna, com a missão de tentar provocar em todos nós, parlamentares, governo, poder judiciário, o comprometimento com uma agenda de reformas positivas para o nosso país. Senhor presidente, o Brasil vive hoje momentos sem precedentes de esperança e inquietude. Desconheço notícias de que tenha havido em nossa história real um momento em que, de forma generalizada, todo o povo brasileiro, mesmo que em maior ou menor grau, estivesse realmente convencido de que aquele Brasil sempre sonhado se mostrasse pelo menos visível em nosso horizonte. E em que, ao mesmo tempo, de forma tão desesperadamente contraditória, esse mesmo Brasil ainda insiste em se revelar em chagas tão antigas quanto permanentes. Não falo de crises de governo, senhor presidente. Falo de modelos institucionais e de gestão. Falo das questões de Estado que vêm se desenrolando desde há muitos anos e que, infelizmente, a ela estamos nos acostumando como se estivesse tudo dentro da normalidade. As tragédias e os problemas habituais que a sociedade vive, mostrados diariamente nos noticiários da televisão e dos jornais, já não nos impressionam mais. Parece até que não é conosco, alguns podem pensar. Que não é nosso problema, o povo nos julga. Mas, primeiramente, a nós, parlamentares, representantes do povo nessa casa, deve-se a obrigação de estarmos aqui atentos e a prontidão na busca das soluções para o nosso país. Essa é a nossa função primordial, a essência da função verdadeiramente política, mas que, infelizmente, se encontra tão desgastada perante a opinião pública. Onde é que estamos errando, senhor presidente? Desafios, mazelas, problemas sempre existiram e sempre existirão em todo tempo e lugar. Por que nos encontramos tão perplexos, tão impotentes, tão desesperadamente perdidos, embora reconheçamos os avanços? Sou um deputado, senhor presidente, como o senhor mesmo sabe, em primeiro mandato. Naturalmente, eu reconheço que tenho muito que aprender nessa casa. Mas não chego aqui despreparado ou alheio, eu sem conhecer os reais problemas desse país, inclusive pela minha formação, pela minha participação na sociedade civil, nas entidades de classe e principalmente pela experiência que tive de ser o prefeito da minha cidade, Patos de Minas. Tenho conhecido aqui, senhor presidente, personalidades brilhantes, inteligências evidentes, habilidades extraordinárias, indivíduos diferenciados em seu enorme potencial. Mas, infelizmente, vejo-os muitas vezes desmotivados, ajoelhados diante de um sistema emperrado e viciado. Perseverantes, mas constantemente vergados diante de um frustrante sentimento de impotência. O que acontece com as nossas lideranças, senhor presidente? Assisti outro dia um senador de extraordinário currículo, história, conceito, afirmar publicamente que os melhores já se foram. Onde está
o defeito de um sistema incapaz de se renovar, aproveitando os talentos que evidentemente não deixaram e nunca deixarão de surgir? Será que os homens de hoje nascem piores do que aqueles que nasceram ontem? Não acredito. Aceitar essa tese significaria se render a um pessimismo destruidor. Prefiro acreditar, senhor presidente, que vivemos momentos de revolução, de mudanças de paradigma, de mudanças de conceitos, próprios de uma sociedade que se transforma com tamanha velocidade. É essa perplexidade que nos causa essas mudanças tão violentas, que às vezes coloca em xeque as questões como a própria existência do parlamento, que pode, infelizmente, parecer aos cidadãos que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste nesse momento pela TV Câmara, de repente se pergunte da necessidade real de um parlamento. E nós sabemos dessa necessidade. Nós sabemos que atacar as instituições não é o caminho para o aprimoramento desse Estado, da forma como nós e dos objetivos onde nós queremos chegar. Mas eu prefiro acreditar, senhor presidente, que os problemas sejam causados pela nossa dificuldade em fazer as reformas necessárias para acompanhar as mudanças do nosso tempo. E acredito firmemente que foi para enfrentarmos tais desafios é que fomos eleitos. Mas por quê? Por que não conseguimos resolvê-los? Por que tantos problemas persistem? Por que eles se agravam a cada dia? Aqui no Congresso Nacional, todos nós parlamentares trabalhamos muito. Há muitas demandas, discussões, participamos de muitos debates, temos todos muitos compromissos, inúmeros projetos para as nossas regiões, para o país, mas ao final, apesar de todo esse trabalho, percebemos que é difícil realizarmos as reformas necessárias para mudar o Brasil de fato e assim transformá-lo em uma nação verdadeiramente próspera. Eu tenho, nessa experiência, desde a minha chegada ao Congresso, senhor presidente, acumulado algumas certezas. Primeiro, a constatação de que avançamos. Portanto, eu não sou daqueles que me rendo ao pessimismo, de achar que o Brasil não tem solução, que o Brasil se arrasta na lama, ou que o Brasil é incapaz de ter modelos de gestão eficazes, a exemplo do que acontece em outros países. Eu não participo dessa opinião. Eu reconheço que o Brasil, um país jovem, um país ainda em formação, um Brasil que carrega sobre os seus ombros o peso daqueles problemas da sua formação inicial, problemas culturais. Tive a oportunidade, eu sei que milhões de brasileiros tiveram a oportunidade de ler Laurentino Gomes em seus livros 1808 e 1822. Ali se mostra com detalhes um retrato fiel da Constituição, do início da formação da nossa sociedade e do Estado brasileiro. Antes da Revolução Francesa, os Estados Unidos conseguiram declarar a sua independência, e já naquela época, senhor presidente, já não havia, nos idos do século XVIII, final do século XVIII, depois 1776, 1780, portanto anterior à Revolução Francesa, já não haviam analfabetos nos Estados Unidos. No entanto, aqui no Brasil, 2 em cada 3 brasileiros eram escravos, ou escravos que conseguiram a sua liberdade, mas na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, a nossa população era formada por pobres sem formação, analfabetos. Os poucos ricos que haviam eram também ignorantes. E é essa herança cultural que às vezes emperra a velocidade que nós gostaríamos de imprimir nessas mudanças. Portanto, eu sou dos otimistas. Eu acredito que as mudanças estejam ocorrendo, eu acredito que nós avançamos. Mas para nós, que vivemos o momento contemporâneo, fica a frustração, a vontade de que essa velocidade dessas mudanças pudesse ser acelerada
por uma constatação óbvia, pelo nosso potencial, pela forma do povo brasileiro se organizar, através da sua criatividade, da sua capacidade de se superar perante as dificuldades. E nós acreditamos que seja possível avançar numa velocidade muito maior. Mas, como, senhor presidente, se nós não conseguimos nem ao menos formar as nossas gerações futuras como cidadãos plenos através de uma educação de qualidade, e o senhor próprio agora, de forma brilhante, expôs, assim como o deputado Giovanni Queiroz, que também nos antecedeu, os problemas da nossa educação. De que forma podemos esperar um país que se construa, que seja realmente liberto, com cidadãos plenos, capazes de formar famílias organizadas, estruturadas, capazes também, preparados também para o trabalho, para a vida em sociedade, consciente de seus deveres, consciente de seus direitos, mas de seus deveres, cidadãos críticos, a não ser através da educação. Nós, senhor presidente, temos muito o que fazer. Uma das reformas urgentes, senhor presidente, extremamente necessária, causa de muitos dos nossos problemas, os problemas estruturais do Estado, é a reforma tributária. O povo, talvez não, de forma geral, o povo talvez assim não enxergue, porque o povo mede os serviços na ponta, é afetado pela qualidade dos serviços na educação, na saúde, nos investimentos sociais, no desenvolvimento urbano, econômico, social. Mas me parece, senhor presidente, que a organização do nosso Estado emperra uma melhor aplicação dos recursos exatamente nessas atividades primordiais, fundamentais, como é a da educação, da saúde, dos investimentos em infraestrutura, de tudo aquilo que é necessário para que se construir um país que realmente gere oportunidade aos seus filhos. É a reforma tributária, é uma dessas reformas de base, porque sem um Estado organizado, nós não conseguiríamos atingir esses objetivos. Neste Congresso Nacional, senhor presidente, tenho certeza de que não há um só parlamentar que discorde desta afirmação. Há tanto tempo já se fala sobre o assunto, inúmeros ensaios já foram feitos. Muitos projetos também já foram apresentados, mas por que ela não sai? Ora, senhor presidente, o sistema de arrecadação tributária atual demonstra-se demasiadamente incapaz de atender o cidadão. Além disso, o Brasil apresenta um federalismo desconfigurado, onde os estados e municípios declaram verdadeira guerra ao governo central para a obtenção de recursos. Diante disso, é óbvio que o cidadão brasileiro vê com total insatisfação o sistema tributário em vigor. Isto porque há declaradamente um tratamento desigual na distribuição da carga tributária entre os contribuintes, que ocorre por meio de uma série de isenções fiscais e outros favores legais, privilegiando um grupo em detrimento de outro, aumentando ainda mais o abismo social. Diante disso, verifica-se uma manifestação generalizada na complacência da população com a sonegação fiscal. E isso ocorre porque o contribuinte não reconhece nos bens e serviços públicos que custeia com seu dinheiro a contrapartida para a pesada contribuição que paga. Assim, a reforma fiscal e tributária torna-se extremamente necessária para que sejam definitivamente corrigidas as desvantagens competitivas existentes no setor produtivo nacional, tanto no mercado externo como no mercado interno, causada pelos impostos em cascatas, que tornam o sistema cumulativo. Causada também pela complexidade de um sistema burocrático que gera despesas enormes na manutenção de estruturas gigantescas, que se justificam apenas pela manutenção dessa mesma tão anacrônica burocracia. A reforma tributária também se torna urgente pelas distorções colossais e evidentes na partilha da arrecadação entre os entes federativos, pela estúpida guerra fiscal autodestrutiva. Além disso, há uma forte distorção nas decisões de alocação de recursos, que prejudica a eficiência econômica em função da complexidade do sistema de tributação do comércio entre os Estados. Ainda mais,
Existe um claro descompasso na definição de competências, como fica demonstrado pela cobrança paralela de tributos sobre produção e consumo nas 3 esferas de governo. A cobrança de tributos em cascata no Brasil é hoje responsável por mais de 20% da receita tributária total do país. PIS, COFINS, CPMF, ISS são tributos cumulativos e esta cumulatividade é prejudicial à nossa economia, na medida em que onera as exportações e os bens de capital, tornando a carga sobre o produto nacional mais elevada que a incidente sobre similares importados. Outra meta do novo sistema, senhor presidente, deve ser a diminuição da incidência de tributos sobre o consumo, causadora de injustiças pela regressividade do sistema. Também a utilização da folha de salários como base tributária para o financiamento da Previdência Social é uma prática bastante difundida. Mas esse tipo de tributação, no entanto, afeta a competitividade do sistema produtivo do país. Quanto mais intensa ela for, comparada àquela adotada pelos competidores no mercado internacional, menor será a competitividade do país. Mas, senhor presidente, como eu já disse antes, a questão tributária não é o nosso único problema. Nós ainda, e por causa desse mesmo modelo de organização, pela nossa incapacidade de aumentar os investimentos em todas as áreas, ainda persiste no Brasil uma situação em que há uma enorme dívida social para com a maioria da população. Os avanços, o programa Bolsa Família, reconhecido e hoje aplaudido em todo o mundo, programas como Minha Casa Minha Vida, naturalmente melhoram essa situação e geram oportunidades àqueles que estão nas classes menos abastadas, com menor renda per capita. Mas, mesmo com a melhora da economia nos últimos anos, ainda persistem muitos problemas que afetam a vida dos brasileiros. Precisamos, literalmente, pavimentar a estrada que nos conduza de forma sustentável ao desenvolvimento econômico e social, criando melhores condições para a iniciativa privada, valorizando o mérito, criando mecanismos de geração de crédito para o setor produtivo, aperfeiçoando os marcos regulatórios, incentivando o empreendedorismo. Nessa terça-feira, deputado Exalci, tive a oportunidade de, na reunião do Conselho de Altos Estudos, assistir à palestra do engenheiro Antenor Silva. O engenheiro Antenor Silva já é um velho conhecido de nossa cidade, Patos de Minas, porque foi o responsável técnico pela criação da planta da então CPRM, a primeira, quando se descobriram as jazidas de fosfata na Rocinha, no município de Patos de Minas, próximo a Coromandel, e ainda no governo militar, quando era presidente-general Ernesto Geisel, ali em Patos de Minas se instalou uma planta para a exploração de uma mina de fosfértil, e quem criou essa planta foi esse engenheiro Antenor Silva. Pois bem, senhor presidente, depois de dezenas de anos de experiência, não apenas como engenheiro, como técnico, como pesquisador, mas também tendo, como é próprio dos brasileiros, a capacidade de, através da criatividade, encontrar os caminhos para superar obstáculos, também se aperfeiçoando nas questões da gestão, da administração, do mercado de capitais, o engenheiro Antenor Silva, empreendedor nato, sabendo da oportunidade da instalação de uma planta mineradora no estado de Tocantins, teve que ir até o Canadá, no mercado de ações do Canadá, para alavancar o capital necessário de risco para que ele pudesse fazer prospecções minerais que poderiam provar a sua tese da viabilidade econômica na exploração daqueles recursos minerais. Fica patente aí nesse caso, senhor presidente, problemas que estão aí na pele da nossa sociedade, que permeiam a nossa vida. De um lado, alguns heróis, empreendedores, profissionais diferenciados, que conseguem vencer esses obstáculos. Mas esses empresários,
esses criativos, esses visionários, esses corajosos empreendedores, quando batem na porta do BNDES, não encontram ali a guarita necessária, porque o BNDES se exige o que se chama de garantia real, colocando um obstáculo intransponível àqueles que têm que começar sem o capital. E são muitos. As ideias são boas. O potencial se encontra aí para ser explorado. Mas é preciso que um brasileiro recorra ao mercado de capitais de um país no estrangeiro para ter ali a confiança de investidores, antes mesmo de se provar a viabilidade econômica da exploração das jazidas, para que se conseguisse o capital necessário para aí sim se aprovar, para realmente comprovar a viabilidade econômica. E aí, lógico, hoje funciona em Tocantins essa planta que beneficia o Estado e a população daquele Estado. A mesma coisa ele faz em Araxá, já se preparando, desenvolvendo tecnologia para explorar uma mina dos minerais chamados terras raras, atualmente tão difundidos na construção dos aparelhos de alta tecnologia, nos computadores, enfim, nos circuitos, e também em aparelhos como motores através dos magnetos, até nos trens de alta velocidade, enfim, os minerais chamados terras raras, embora utilizados em pequena quantidade, são fundamentais nesses avanços tecnológicos. E ele desenvolve em Araxá uma planta e outra vez passa pelo mesmo processo, porque o Brasil, que não precisaria nem apenas criar ou inventar, bastaria copiar, ou bastaria buscar, criar as condições ideais para que o cenário fosse fértil à proliferação desses investimentos, ao aproveitamento dessas boas ideias. Senhor presidente, embora a geração de empregos tenha aumentado, graças ao crescimento da economia, depois de 20 anos de paralisação econômica, que atrapalhou toda uma geração, inclusive a minha, ainda existem milhões de brasileiros que estão desempregados, mas pior, à margem do mercado de trabalho. A economia tem crescido, mas esbarra na baixa produtividade, nos baixos índices de investimento em infraestrutura, na incapacidade em promover pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A falta de uma boa formação educacional, da qualificação profissional adequada, é um enorme desafio, como o senhor bem sabe. A violência cresce a cada dia, principalmente nos grandes centros urbanos. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Nos jornais, rádios, televisões, presenciamos cenas de assalto, de crimes, de agressões físicas. A falta de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada às injustiças sociais, podem, em parte, explicar a intensificação desses problemas no nosso país. Não vou aqui, senhor presidente, desfilar, torna-se desnecessário, as mazelas, os problemas que nós temos em todas as áreas, quando falamos em educação, em saúde, segurança pública, investimentos públicos em todas as áreas tão fundamentais. Esse é um retrato de um país que avança, mas que não pode se dar ao luxo de comemorar sem fazer o seu dever de casa. E é essa responsabilidade, para essa responsabilidade, senhor presidente, que eu venho hoje a essa tribuna, porque o Brasil ainda é um país de grande contraste social. Embora a distribuição de renda tenha melhorado muito nos últimos anos em função de programas sociais, ainda vivemos num país muito injusto. Para tanto, senhor presidente, é preciso, em primeiro lugar, que nós parlamentares consigamos resgatar o respeito da população. O Congresso Nacional precisa ser visto como local onde as soluções para o país podem e devem acontecer. Devemos ser capazes de resgatar a imagem deste Congresso para que a população volte a acreditar que aqui tem homens e mulheres de bem, que aqui há parlamentares verdadeiramente comprometidos com seus eleitores e empenhados a trabalhar para a construção desse Brasil melhor. Da mesma forma, é preciso celeridade nos projetos de relevância para o país e que voltemos a valorizar os projetos originados
aqui nesta casa. Precisamos, sim, apurar os fatos que possam nos envergonhar, tais como atos ilícitos de corrupção, mas não podemos nos esquecer que, sobretudo, temos o dever de resolvermos os problemas emergenciais que essa nação necessita, de melhorarmos a qualidade de vida da nossa população, proporcionando justiça e oportunidades para todos. Ou seja, é nossa função melhorar o Brasil, atacando de fato os problemas conjunturais que o assolam, começando pela crise institucional que nos paralisa. Para isso, se torna urgente e vital uma agenda positiva para esse Congresso, senhor presidente, eficiente e adequada aos anseios do nosso povo. Nós estamos de joelho, sendo questionados na própria necessidade de nossa existência. No entanto, nós temos aqui lideranças capazes de retomar, sabendo que não é uma função que possa ser cumprida apenas pelo Poder Legislativo. Logicamente, esta responsabilidade não pode ser imputada apenas ao Poder Legislativo. E nem tampouco as soluções serão encontradas apenas no âmbito do Estado, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A construção desse novo modelo passa pela transformação da sociedade como um todo, começando pelas atitudes individuais. Essa não é uma missão para acomodados, senhor presidente, nem para medíocres e egoístas. Essa é uma missão para os verdadeiros líderes. Essa é uma missão para a nossa presidente Dilma Rousseff. Essa é a missão para os governadores de estados, para os prefeitos, para os deputados, mas também para cada indivíduo, cidadão em particular, porque a sociedade só será transformada a partir dessa atitude de transformação individual, para que chegue até o aperfeiçoamento das nossas instituições. Mas atacar a imagem das instituições não nos levará a lugar algum, porque o problema está na conduta de alguns indivíduos e não na existência dessas mesmas instituições. Esta é uma missão para verdadeiros líderes, senhor presidente. Esta é a verdadeira missão do nosso parlamento. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Deputado Zé Humberto, parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. Vossa Excelência que toca em vários assuntos importantes aí, inclusive, acredito agora, nessa discussão aqui da comissão do Pacto Federativo, acho que tem uma importância fundamental para que possamos discutir a reforma tributária, a reforma política, para que a gente possa, principalmente, destacar também o grande número de deputados e senadores de alto nível que ainda existem aqui na casa, mas em função da estrutura do sistema, talvez por isso que aquele senador tenha pronunciado daquela forma. Mas parabenizo Vossa Excelência.